Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, ó, do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. É um clássico aí da literatura espírita. Este aqui aborda a teoria e prática da doutrinação e foi fruto aí de um trabalho que o Hermínio fez de pesquisa de muitos e muitos anos, participando e dirigindo reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão e anotando tudo que se passava ali naquelas reuniões. Ele foi montando aí diversos materiais, e entre eles o material que deu origem a este livro aqui. Então ele reflete a experiência do Hermínio Miranda. É a primeira vez que foi publicado esse livro pela Federação Espírita em 1976. Esta minha edição aqui é a 15ª, é de 2001, então ela também já é um pouco antiga. O Hermínio Miranda, ele nasceu em 1920 e veio a desencarnar em 2013. Ele foi um dos principais pesquisadores e escritores espíritas do Brasil. Ele chegou a trabalhar normalmente, né? Ele trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional até se aposentar, e principalmente depois ali da sua aposentadoria, ele acabou, né, se direcionando mais para a questão da doutrina espírita. Fez mais aí de 40 livros, diversos, né, como eu falei, clássicos na literatura espírita, como Diversidade dos Carismas, Nossos Filhos São Espíritos. Ele estudou sobre o autismo e tem inclusive um livro sobre isso, sobre magnetismo, reencarnação, regressão de memória e muitas outras. Este livro aqui, ele é interessante. Ele começou a detalhar aqui como é que se monta um grupo espírita. Naquela época era muito comum as pessoas às vezes terem até uma casa, um quartinho, algum lugar assim nas suas casas para fazer as reuniões mediúnicas. Com o tempo aqui nós vimos que é mais recomendável fazer as reuniões aí no centro, até por causa da questão da proteção espiritual, que é bem maior. Mas nessa época ele ainda falava disso. Olha como você monta o seu grupo, como é que escolhe ali os médiuns para trabalhar, que tipo de preparos você tem. Então ele vai detalhando tudo isso daí. Mesmo assim é interessante, é como se fosse uma história, né, da implantação do espiritismo no Brasil. Então ele vai dando a descrição dos encarnados, né, que tipo de pessoas e que tipo de atribuições terão cada um deles em uma reunião espírita. Depois os tipos de desencarnados que podem se manifestar numa reunião, quais são aí as técnicas e os recursos que podem ser utilizados para conversar com esses espíritos, para auxiliar ali os médiuns. Então realmente é uma aula aí que o Hermínio nos deixou, como eu falei, já há algum tempo, né? Mas é interessante, é um clássico aí da doutrina espírita. Recomendo aí a sua leitura. Então tá aqui, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Até uma próxima oportunidade, então.